eu sou o Tiago Rogero. Este é o primeiro episódio do Negra Voz Podcast, o podcast de história negra do Brasil, do jornal O Globo. Aí sempre tem um que vai dizer: História negra do Brasil? A história do Brasil é uma só, nem preta e nem branca. A história do Brasil é mesmo uma só. Em geral, uma que costuma ignorar nosso passado negro e africano, que vai muito além de influências só na gastronomia ou na música, e uma narrativa que costuma invisibilizar os feitos de pessoas negras. Eu sou apaixonada por cinema, né? Hollywood pra mim é o sonho. Esta é Dona Ruth de Souza, nossa grande dama do teatro, da TV e do cinema, que nos deixou em 28 de julho de 2019, aos 98 anos. Essa entrevista, uma das últimas de Dona Ruth, foi gravada em dezembro na casa dela, no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Conversamos sobre a vida e a carreira dela. Ruth de Souza foi a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema. A primeira atriz negra a se apresentar no palco do Teatro Municipal do Rio e a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na TV brasileira. Ruth de Souza abriu portas. Todo mundo disse que eu fiquei sem jeito até, porque eu lutei para a minha carreira, né? Não pensei que estava abrindo caminho. Sempre eu digo, se eu abrir o caminho, vieram atrás de mim porque quiseram. Na verdade, eu me sinto até sem graça quando a gente fala que eu abri caminho. Comecei, né? Depois apareceu outros com mais coragem de entrar, de chegar. Talvez por falta de coragem de enfrentar, porque o negócio de preconceito de cor foi muito difícil. Então eu via muitos filmes e sempre dizia, eu quero ser atriz. Todo mundo ria de mim. Imagina, não tem atriz preta. Eu nunca liguei, essa minha mãe disse, não quero você com complexo. Você educação, postura e comportamento, as portas vão abrir para você, não liga não. Sábado ela levava as roupas para as freguesas, né? Eu fui com ela na casa de uma senhora, que ela lavava roupa. Era uma mãe toda orgulhosa. Ela sabe ler. Ela quer ser atriz. A mulher me olhou com a cara, nunca esqueci. Essa menina quer botar o chapéu e não alcança. Engraçado, eu com 9, 10 anos entendi bem que a mulher não era elegante, não. Elegante é uma boa palavra para descrever Dona Ruth de Souza, mas uma palavra só é pouco. Então vamos lá. Ruth de Souza nasceu em 12 de maio de 1921. É filha de Alaide Pinto de Souza e Sebastião Joaquim Souza. Eu nasci no Engenho de Dentro, mas fui para o interior, meu pai tinha um pequeno sítio. Fui para o interior ainda neném ainda. Cresci, fiquei até 9 anos quando ele faleceu. Com 9 anos eu vim para o Rio, minha mãe vendeu lá o sítio, eu não era no Rio. Minha mãe lavava a roupa, criava 3 filhos, minha irmã e meu irmão. Tive uma infância bem feliz. Eles voltaram ao Rio e foram morar em Copacabana. Lá a garotinha Ruth conheceu o que era cinema. O primeiro filme que ela viu foi Tarzan, o Filho das Selvas, de 1932. É desse filme que vem aquele grito famoso. Sempre que podia, Dona Alaide levava Ruth, Antônio e Maria para o cinema americano, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Como a maioria dos cinemas de rua do Brasil, ele não existe mais. Em seu lugar, hoje, há uma academia. Eu me lembro quando eu era menina, nessa época que eu estava indo no colégio, escola pública, tinha um livro de leitura que explicava raças, o índio, o negro e o branco. E tinha as figuras, então o negro tinha a cabeça meio pontuda. Aí eles diziam, o negro não tem o cérebro atrofiado. Comecei a chorar, Dona Anita, minha professora, mudou a leitura, não sei o quê. Mas criança é sempre cruel, né? E você não vai fazer, você tá com a cabeça atrofiada, não sei o quê. Aí o meu desespero é ganhar 10 sempre para provar que não era, que o cérebro atrofiado.
Enquanto estudava, e estudava muito, Ruth de Souza mantinha vivo o sonho de ser atriz. Aos 17 anos, ela leu na antiga Revista Rio sobre um grupo de teatro formado só por atores negros. Era o Teatro Experimental do Negro, a companhia fundada em 1944 pelo intelectual Abdias do Nascimento, o escritor, dramaturgo e professor universitário. Quando Ruth conheceu o grupo, eles estavam preparando uma montagem da peça O Imperador Jones, de Eugene O'Neill. O Teatro Experimental do Negro nasceu por causa de um negro no teatro. Abdias do Nascimento fundou por causa disso. Eu me lembro que eu queria muito. Não tínhamos um teatro onde montar a peça Imperador Jones. Aí disse para o diretor, vamos pedir ao prefeito que empreste teatro. O imponente Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Municipal para mim é uma joia, adoro o Municipal. Ele emprestou o teatro no dia 8 de maio de 1945, dia que acabou a guerra. Então a gente lá dentro interpretando e lá fora o mundo inteiro festejando o final da guerra. Foi assim que Dona Ruth de Souza se tornou a primeira atriz negra a se apresentar no palco do Teatro Municipal. Eu trabalhei 5 anos no Teatro Experimental do Negro como amadora. Aí depois fui um grupo com um profissional, chamava Comediantes. Tinha Cacildo da Beca, todo mundo começando, né? Era começo todo mundo. E Jorge Amado, baseado no livro de Jorge Amado, Terra de Sem Fim. Jorge Amado ia todo dia para lá, ele era deputado na época, mas às 5 horas ele ia para o teatro ver a necessidade da gente. Em 1949, Alberto Cavalcante e Franco Zampari fundaram, em São Bernardo do Campo, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. A produtora fez tantos filmes que ganhou o apelido de Hollywood brasileira. Alberto Cavalcante, que era um grande cineasta brasileiro que fez muitos filmes na Inglaterra e tudo, veio para a Vera Cruz para organizar com o Franco Zampari. Ele viu meu trabalho e me convidou para ir para São Paulo. Então lá eu fiz um filme atrás do outro. Fiz Terra, Sempre Terra, Ângela, Sim a Moça. Era muito gostoso levantar às 5 horas para chegar lá às 7, porque nós morávamos ali no Bela Vista. Nós íamos para São Bernardo do Campo todo dia. Era maravilhoso, todo mundo um torcendo pelo outro, todo mundo querendo acertar, né? Em 1950, Ruth recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller e passou 1 ano estudando nos Estados Unidos, em Harvard e na Academia Nacional do Teatro Americano. Quando ela voltou ao Brasil, foi convidada a interpretar a escravizada Sabina em Sim a Moça. A trama se passa nos últimos anos antes da assinatura da Lei Áurea. Por esse papel, Dona Ruth se tornou a primeira atriz brasileira a ser indicada a um prêmio internacional de cinema, o Leão de Ouro de Melhor Atriz, no Festival de Veneza de 1954. Concorria com Lily Palmer, Michelle Morgan e Katharine Hepburn. Eram grandes estrelas da época, né? E eu não ganhei porque o meu papel era coadjuvante. Então eu fiquei muito... Eu não sabia de nada, eu bem bobo. Eu tinha uma amiga minha que trabalhava, secretário do Dr. Franco Zampari, foi correndo lá em casa, olha, viu ele lendo o telegrama, né? Talvez eu ganhasse. Ela foi correndo lá contar e fiquei sabendo assim. Aí eu também não entendi, não mandaram ninguém lá acompanhar nada. Quem levou o prêmio foi a alemã Lily Palmer, por Leito Nupcial. E Ruth continuou a carreira no teatro e no cinema. Fez filmes como Candinho, com Mazzaropi, e Assalto ao Trem Pagador, com Grande Otelo. Eu estava com tanta saudade. Você demorou tanto. Às vezes eu fico pensando que se não fosse a Verinha, numa dessas você não voltava mais. Ainda nos anos 50, ela fez os primeiros papéis na TV, em teleteatros, mas foi em 1965 que ela atuou pela primeira vez numa novela, A Deusa Vencida, da TV Excelsior, que não existe mais.
4 anos depois, Ruth de Souza fez sua estreia na TV Globo, em Passos do Vento, de Janete Claire. Aí o Sérgio Cardoso, que era muito meu amigo, estava fazendo sucesso na Tupi. Ele tinha feito judeu, tinha feito português, então resolveu fazer um negro. Sérgio tinha feito vários papéis na Tupi. Ele trazia também a publicidade. Me convidou para fazer o Tia Chloé, que era a mulher do pai Tomás. A novela A Cabana do Pai Tomás foi inspirada no livro homônimo escrito pela americana Harriet Stowe, uma escritora branca abolicionista. A obra foi publicada pela primeira vez em 1852 e fez tanto sucesso que teria sido um estopim para o início da Guerra Civil dos Estados Unidos, que pôs fim à escravidão por lá. Para viver o escravizado Tomás, foi escolhido um ator branco, Sérgio Cardoso. Ele usava peruca e pintava o rosto, a prática que hoje chamamos de blackface. A dona Ruth tinha muito carinho pelo Sérgio Cardoso. Ela costumava dizer que toda vez em que pediam a ele a indicação de uma atriz, Sérgio respondia com o nome dela. Acontece o seguinte, que muita gente também fez maldade. Chegaram a dizer que o Sérgio botava rolha no nariz porque era nariz de negro. Alguém pode falar com rolha no nariz? Mentira, eu não tinha nada disso. Ele usava uma maquiagem mais escura. Muita gente, você não tem que fazer, porque imagina. Eu falei assim, olha, eu vou trabalhar, não tem nada com isso. Assim, em 1969, Ruth de Souza se tornou a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na TV brasileira. Então eram dois personagens principais, Sérgio Cardoso e Ruth de Souza. Só que o nome dela não aparecia na abertura dos créditos. Primeiro vinha o do Sérgio, depois o de outras atrizes e atores brancos e então Ruth de Souza. Esse não foi, claro, o único caso de preconceito que Dona Ruth de Souza enfrentou na carreira. Houve uma novela em que tinha o céu e tinha o inferno. A viagem não. Então o inferno era tudo escuro, não sei o quê. Mas na parte do céu tinha cavalinho branco, tudo branco, tudo branco. Aí eu perguntei pro produtor, escuta, o negro não vai pro céu não, é? Aí chamaram a Léa Garcia, por ser a mortinha lá negra do céu. Ruth de Souza atuou em mais de 30 filmes, 20 peças de teatro, 30 novelas e mais de uma dezena de outros papéis na TV. Teve uma carreira premiada. Ganhou 2 prêmios Saci por Sim a Moça e Fronteiras do Inferno. Foi escolhida a melhor atriz do Festival de Gramado em 2004 por sua atuação em As Filhas do Vento e em 2013 foi homenageada no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pelo conjunto da obra. Sei não, Deus. O Léo tem alguma coisa com ele que ele é diferente das outras pessoas. O quê? Eu não sei dizer com palavras, mas desde pequeno que eu noto isso nele. Ele é estranho, parece que não é desse mundo. Que isso, mãe? Não sei se é o jeito dele olhar pra gente. Não sei se é o jeito dele ser. Por 2 vezes na carreira, Dona Ruth interpretou Carolina Maria de Jesus, a grande escritora brasileira, autora de Quarto de Despejo. A primeira foi no teatro, em 1961. A segunda para a minissérie Caso Verdade, da TV Globo, em 1983. Nessa entrevista, a Dona Ruth me disse que considera esse papel para a minissérie a atuação de que mais se orgulha na carreira. O melhor trabalho que eu acho, meu trabalho, porque eu sempre que eu vejo, Quarto de Despejo, eu me esqueço que sou eu, que realmente está muito bom. Nos últimos meses, mesmo na cadeira de rodas, Dona Ruth era presença constante em peças, musicais e estreias de cinema. Eu vejo todas as peças que tem, preciso sair, não posso ficar dentro de casa o tempo todo. Vou cadeirante, mas vou. Sempre que eu passo uma peça, eu vou ver pessoal muito bacana comigo. Todo mundo queria se tirar selfie, que me cansaram. Como eu sempre fui de uma família com muito letramento racializado, né?
Eu respeito muito Dona Fernanda Montenegro, mas eu sempre tive minha Chica Xavier, eu sempre tive Dona Ruth, sempre tive mulheres incríveis como referência do teatro. Eu estou no palco por causa de mulheres como ela. Eu sou muito grato a essas pessoas e Dona Ruth de Souza é uma das primeiras dessa lista de gratidão, de reverência. Este é o Rodrigo França, ator, diretor e roteirista que tem lotado salas de teatro pelo país com peças como Contos Negreiros do Brasil. O Rodrigo também é um personagem deste episódio. A ideia do Negra Voz Podcast é mostrar exemplos de negros brasileiros de sucesso nas mais diversas áreas: literatura, empreendedorismo, música, dramaturgia, intelectualidade, tanto personagens históricos quanto personagens contemporâneos, como o Rodrigo. Ninguém reclama quando só tem branco no palco. E aí, quando eu vou colocar negro no palco, é um problema. Eu não só trabalho com pessoas negras. Se eu puder, se a produção for 100% minha, será. Dentro e fora de cena. Um corpo de trabalho, porque a maioria dos espetáculos tem um corpo 100% branco. E ninguém questiona. Eu quero que o meu iluminador seja negro, seja negra, a parte da dramaturgia, da direção, da sonoplastia, da assessoria de imprensa. Tem gente que me acha revolts. Não sou, eu sou um amor. A grande diferença é que eu falo de coisas sérias. Não dá pra você ser fofo discutindo coisas sérias. E muito mais do que isso, como o racismo se fala muito pouco no Brasil, principalmente em arte, quem fala parece um tom a mais, mas às vezes eu estou dizendo o básico. Talvez você o conheça pelo Big Brother Brasil. Ele foi um dos participantes da edição de 2019. Ou talvez você o conheça por causa das peças, muito antes do programa. Isa, eu também voto. Quem que é Isa? Coração da Anitta. Quem que é Isa? Uma morena, rapaz. Pensa na morena. Negra. Linda. Qual a diferença de morena e negra? No início do século XX, existia uma ideologia do embranquecimento, do branqueamento, para melhorar a condição econômica, política e social do Brasil. A gente passou décadas acreditando que as pessoas negras com pele clara são pardas ou brancas. Uma pessoa negra de pele clara continua sendo negra. Rodrigo Ferreira França nasceu em 28 de janeiro de 1978. Eu nasci em Botafogo, mas a minha família, o pai de mãe é oriunda da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, e pai de pai da Zona Norte. Como o meu pai era militar e ele trabalhou durante muitos anos no quartel da Baixada Fluminense, a gente foi morar na Penha. E eu sempre tive a possibilidade de transitar nos dois extremos da sociedade, né? Ele é um dos 4 filhos, todos homens, de Vera Lúcia Ferreira e Nelson Silva França. Rodrigo é trigêmeo. Ele e os irmãos estudaram no Colégio Pio XI, em Ramos. Uma escola também de classe média, escola particular. Eu e meus irmãos, como os únicos negros, tinham pouquíssimos. Eu não sirvo tanto de parâmetro, porque eu não vou ter aquela história para contar de quem passou fome, de quem passou necessidade e ascendeu. Eu sou de uma família que teve uma média condição econômica para poder investir principalmente em educação. E depois, quando eles me entenderam como uma criança que gostava de arte, meu pai foi o primeiro a estimular, né? Isso é uma relação de privilégio, eu acho que é 1 em 1 milhão, né? A consciência negra de Rodrigo veio bem cedo. Não posso dizer que fui despertado de uma hora para outra como a maioria, né? Porque você tem uma educação brasileira que ratifica o mito da democracia racial e um dia esse jovem ou esse adulto vai sofrer racismo e entende a real configuração. Eu sempre passei por letramento racializado. Desde pequeno, meu pai sempre determinou que não existe meritocracia nesse Brasil. E que se a gente estava naquela escola, tendo a melhor educação, a melhor formação, a melhor comida, foi por conta de privilégio. Um privilégio que começou a ser construído com o esforço dos avós, por parte de pai e de mãe. Eram pessoas bastante humildes, mas que, por alguma chave da vida, ascenderam economicamente e que possibilitaram que meus pais tivessem estudo. Bem pequeno, aos 7 anos, Rodrigo começou a tomar aulas no Centro de Arte Maria Tereza Vieira, no centro do Rio. Desenhava, pintava e esculpia. Chegou a fazer 4 mostras individuais. E aí eu
teatro quando eu fiz 14 anos. O teatro me roubou das artes plásticas, porque eu era um nerdzinho tímido e muito introspectivo. Ele foi para a Companhia de Teatro da UERJ, a TUERJ, comandada pelo ator e diretor Antônio Pedro, aquele mesmo famoso pelos trabalhos na TV, nos palcos e no cinema. Paralelamente ao teatro, Rodrigo continuou com os estudos. Depois da escola, seguiu carreira acadêmica. Formou-se em Ciências Sociais, Filosofia e Normal Superior. Virou professor, inclusive na Polícia Militar do Rio. No curso de formação de PMs, dava aulas de Sociologia Criminal, Sociologia Jurídica e Ética e Direitos Humanos. E ele conta que não deixava de fazer militância na sala de aula. Aproveitar que eu estava diante de policiais ou pessoas em formação para serem policiais, e era de consciência, né? De entender essa lógica genocida e que se morre dos dois lados. Ao mesmo tempo que você tem a cada 23 minutos um jovem negro que é assassinado no Brasil, ao mesmo tempo você tem a polícia que mais mata no mundo, segundo a ONU, ao mesmo tempo você tem a polícia que mais morre no Brasil. Trabalhei durante 12 anos praticamente dentro da Polícia Militar como pesquisador e professor, e chegou um momento que não dava mais para mim. Eu não enxergava que eu podia continuar naquele processo de transformação, mas eu fui muito feliz, eu não tenho o que reclamar. A minha relação com meus alunos até hoje se estabelece nas ruas, né? Às vezes para uma viatura para poder falar comigo. Rodrigo decidiu então focar na carreira artística, isso em 2014. Eu sempre questionei esse lugar de ser o único negro no rolê. Nós somos 54% da população. É estranho eu ser o único negro dentro de um espetáculo com 5, com 10, com 15. Sempre transitei em espetáculos, eu não me enxergava naqueles espetáculos, como eu não me enxergo em muitos palcos, né? Nem em cena, nem fora da cena. Então eu comecei a questionar, e você passa a ser chato. E aí eu entendi que eu só vou ter aquilo que eu realmente desejo se eu fizer. Foi quando eu definitivamente resolvi produzir os meus. A primeira peça que ele fez com uma temática mais étnico-racial foi Chama, sobre a condição do jovem negro. Daí vieram peças como a infantil O Pequeno Príncipe Preto, escrita e dirigida por Rodrigo e que é estrelada por outro ator, Júnior Dantas. E Oboró, Masculinidades Negras, dirigida por Rodrigo e com texto de Adalberto Neto. Não tem nenhum agradecimento ali na hora dos aplausos, na hora de abaixar, de me curvar, e que eu não esteja chorando. Porque é uma luta de séculos, né? Não é uma luta minha. O Pequeno Príncipe Preto, que é um espetáculo para toda a família, ele quebra um estereótipo do homem negro, bêbado, raivoso no botequim. Você vê pais, sabe? Homens levando seus filhos. Faz mais do que obrigação? Faz, mas é importante exemplificar que a gente está no alcoolismo como população negra, a gente está. No manicômio, sim, está, porque é uma estrutura racista. Mas não só, sabe? Você vê homens solos, pais solos, levando seus filhos. Quem acompanha o Rodrigo nas redes sociais percebe que ele é um grande adepto e propagador da filosofia Black Money. Você sabe o que é Black Money? O dinheiro preto, vamos lá, nós somos 54% da população brasileira, a maioria. Nós, negros do Brasil, consumimos 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Ou seja, a gente consome muito. E aí o Sebrae liberou uma pesquisa que 51% dos empreendedores brasileiros são negros. Na verdade, são negras. A maioria é mulher negra. Só que, devido ao racismo institucional, tem um crédito negado 2 vezes mais do que qualquer empreendedor branco, na mesma condição econômica. A questão é, esse 1 trilhão e 600 bilhões de reais está indo para onde? Está indo para uma empresa que não respeita a minha existência. Então, se esse 1 trilhão e 600 bilhões de reais estivessem indo para a Dona Maria negra que faz a roupa lá no bairro X, ela não precisaria de banco. O Black Money nada mais do que uma filosofia econômica, filosofia no sentido de reflexão e ação, de você consumir a partir dos seus. Os judeus fazem isso. O povo oriental faz isso. E por que quando a gente faz essa segregação? No dia que a gente começar
agir dessa maneira, a gente vai ter uma classe média preta em quantidade, e dinheiro é poder. Eu não tenho um discurso neoliberal, mas é preciso falar sobre dinheiro é poder. Isso não significa que vai acabar o racismo, mas vai nos dar uma grande rede de proteção. Antes de encerrarmos, só uma observação. Embora cada episódio seja temático, nenhum deles terá a pretensão de ser, entre muitas aspas, definitivo sobre seu tema. Este capítulo, por exemplo, foi sobre dramaturgia, mas não daria para contar a história de todas as atrizes e atores negros brasileiros num só episódio. Nas próximas semanas, toda quarta-feira, ouviremos aqui a vida de personagens como Teresa de Benguela, Conceição Evaristo, Luísa Maim, Lélia Gonzalez e muitos outros, e até de alguns nomes históricos que talvez você não conheça. Se você gostou, por favor, compartilhe o Negra Voz Podcast. Produção e roteiro são meus, Thiago Rogero. A edição foi minha e do Victor Carvalho. Captação do áudio, Maurício Belli. Pesquisa de áudio, Alice Cravo. A trilha de abertura e encerramento é de Victor Rodrigues Dias e Felipe Knaip. Até semana que vem. Obrigado, Dona Ruth de Souza. Legal. Ótimo. Acho que foi ótimo, Dona Ruth. Espero que tenha dado um bom material para você. Nossa, rendeu demais. Muito bom, muito bom.